E aí pessoal, Grande Mestre Evandro Barbosa aqui e hoje nós vamos para o episódio 29 da série O Desafio de 800 a 2.500 de rating no lichess.org. Galera, nós passamos aqui a faixa dos 1.600 de rating, então agora eu tenho 1.606 de rating e bora ver o que acontece aí nesse episódio de hoje, né? Eu vou seguir jogando aqui esse repertório de aberturas que eu tenho usado no desafio, né? No último episódio eu até perguntei para vocês quais são as aberturas que vocês estão usando, se vocês estão usando todo o repertório e quais são os resultados aí que vocês estão tendo. Então se você tiver alguma dúvida aí nessas posições que eu ando jogando ou qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te responder, beleza? E se você tá curtindo aí essa nossa série, tá conseguindo aprender, aproveita para já deixar um like aqui no vídeo, beleza? Bom, então bora começar aqui o episódio de hoje. Eu já vou colocar aqui para jogar. Então, como sempre, são partidas de 5 minutos. Vou explicando para vocês aqui tudo que eu vou pensando. Então, eu vou jogar aqui com D4. Eu tenho variado entre E4 e D4. Geralmente, quando eu jogo D4, eu jogo essas posições do sistema London, que a galera sempre pede para jogar. Bom, e aqui o meu adversário está jogando uma variante simétrica aqui, como se fosse um espelho aqui, né? Eu joguei o bispo para F4, ele vai jogar o bispo para F5 também. E aqui uma diferença importante aí para os jogadores de London, né? Que quando o teu adversário jogar dessa forma, ao invés de você jogar com C3, que é o tradicional do sistema London, é interessante você jogar com C4. E por que isso? Porque o bispo ele saiu da ala da dama. E agora você pode jogar com dama B3. E esse bispo ele pode fazer falta na defesa da ala da dama. Tá? Então, esse sistema você deve entender muito bem as diferenças das maneiras que o preto... os setups ali que o preto vai utilizar de pretas, né? Então ele pode jogar como se fosse uma Índia do rei, pode jogar como se fosse uma eslava, igual ele está fazendo aqui. Então você precisa entender as diferenças, não é sempre a mesma coisa, né? Se você ficar jogando esse sistema de uma forma automática, não vai dar muito certo, tá? Então olha só, aqui eu tenho alguns planos, né? O primeiro plano é esse de jogar B4 com a ideia de B5. Eu só tenho que ficar de olho se ele não vai conseguir jogar um cavalo H5 e pegar o meu bispo de casas pretas. Esse bispo é uma peça importante aqui. Então eu vou jogar um H3. Caso ele jogue cavalo H5, eu tenho bispo H2. E agora, bom, eu já posso pensar em fazer B5 aqui. Eu acho que E5 não é bem uma... Eu vou jogar cavalo F3 primeiro, porque E5 poderia ser uma ideia para ele. Agora, esse lance é bem arriscado, porque eu posso jogar bispo A6 com a ideia de bispo B7. Além de B5, que também é um tema. Eu vou jogar bispo A6 aqui. Aqui eu ameaço o bispo B7. Olha o bispo fazendo falta lá na ala da dama, né? Ele não deve mexer na ala da dama dessa forma. Esse lance aqui foi bem ruim, na verdade, esse B6. Que agora eu jogo o bispo B7. E aqui ele pendurou uma qualidade, né? Esqueceu que meu bispo está em F4. E... Bom, vamos rocar agora, que eu não estou podendo tomar em A7, que está caindo meu cavalo, né? Então vou rocar. Agora ameacei torre por A7. Vamos lá, né? Vamos buscar esse peão. Não, e aqui ele tá muito perdido, né? Porque tô jogando cavalo E5 já, o cavalo dele tá preso. Vou jogar cavalo C3. Posso jogar cavalo E5. Ameacei tomar em C6. Esse peão ele fica bem fraco aqui nessa posição também. Ele já nem tem o que fazer, né? Tô dobrando na coluna A para torre A8. Bom, vou tomar agora em C3. Torre A1. E agora tomar em C6. Cavalo C6, bispo C6 e torre A8. E aí ele pode abandonar já, que não tem o que fazer mais. Bom, ele não tomou em C6, né? Mas aí eu jogo torre B8, jogo cavalo por B8 da mesma forma, torre A8. E aí ele não tem como defender, né? Quando trocar, tá levando mate na oitava fileira já. E aí já era, né? Beleza, vamos dar uma olhada nessa partida que é bem interessante
os jogadores aí de sistema London entender isso que eu falei, da diferença de um sistema das pretas para o outro, né? Então, nesse caso aqui, o preto ele jogou o que a gente pode chamar de variante espelho aqui, ele jogando com o bispo F5, jogando igual o branco acabou de jogar, né? Vai copiando os lances, assim, né? Só que aí, ao invés de jogar o tradicional C3, você faz C4. Esse lance é importantíssimo se o branco ele quer lutar por alguma vantagem, quer colocar algum problema aqui para as pretas. Porque se jogar com C3, bispo D3, o preto vai conseguir igualar muito fácil. Então aqui C4 é importante com essa ideia de dama B3. Lembra que sempre que o bispo do seu adversário sair para fora da cadeia de peões, você tem essa ideia de C4 e dama B3 para pressionar a ala da dama. Aí ele jogou dama B6, ok. Aí C5 e aí ele tem que trocar. E aqui surge peões dobrados, né? E não é sempre que peões dobrados vão ser um problema na posição, tá? Nesse caso aqui, é ótimo para o branco ter esses peões dobrados. Por quê? Porque ativou a torre, agora a torre ela tá jogando. E é fácil o branco se livrar desses peões dobrados, jogando com B4 e B5. E tanto que eu fiz esse plano, né? Eu joguei B4, eu não joguei B5 direto por causa do cavalo H5, tem que ficar de olho nisso. E aí meu adversário acabou errando aqui. Ele poderia ter jogado um A6, né? A6 para dificultar aqui o B5. E aí meu plano seria jogar cavalo D2, cavalo B3 e cavalo A5 para pressionar o peão de B7. Também é uma manobra típica dessa posição. Então assim, se você entender as formas que o seu adversário pode jogar de pretas, o sistema London ele pode acabar se tornando uma abertura perigosa, tá? Pode criar problemas pro adversário, mas você tem que entender essas diferenças de um sistema para o outro que o preto pode utilizar, certo? Então vamos para o próximo aqui, já vou colocar para jogar. Vamos jogar E4 agora, né? Já que joguei as duas de brancas, uma foi peão dama, vamos jogar peão rei agora. Eu tenho jogado sempre a variante Alapim da siciliana. Você pode jogar a siciliana Alapim com C3 direto ou com cavalo F3 e depois C3. E aqui meu adversário jogou E5, tentando dificultar aí o meu D4. E vai acabar virando uma posição muito parecida com a italiana, né? Eu vou jogar rocando agora. E pode até transpor às vezes. O bispo E7, roque, vai acabar transpondo para posições da abertura italiana. Jogar cavalo D2. E agora, será que ele tá querendo jogar D5 direto? Era perigoso fazer D5 direto, né? Jogar cavalo F1. Tô jogando aqui uma italiana agora. Começamos como uma siciliana, mas já virou uma italiana. Bom, vou jogar H3. Quero saber o que ele quer fazer com esse bispo aqui. Acho que o melhor é ele voltar para E6, né? Porque se ele jogar bispo H5, o bispo fica bem fora de jogo. Eu até me arrependi um pouco do H3, para falar a verdade. Talvez fosse melhor ter jogado cavalo G3 direto. Poderia ter ignorado isso. Bom, vou jogar cavalo G3. Ideia típica aqui da italiana, cavalo H4, cavalo F5, ou cavalo H2 e dama F3. Bom, tomar em D5. Agora... Bom, eu não posso tomar em E5 porque ele toma de torre e tá caindo o bispo em C4, né? Agora, e se eu jogar bispo B5? Porque o peão de E5 agora é um alvo, né? Bispo B5 ameaça tomar em C6 e cavalo por E5. Apesar do D5 ser a ruptura típica das pretas nessa posição, ele precisa fazer esse D5 com mais preparação, assim, um torre E8 talvez... Torre 8 e bispo F8 para só então fazer D5. Aqui eu acho que ele pode ter uns problemas, né? Bom, eu já tenho bispo por C6, que é uma ideia. Bispo toma, cavalo E5. Não sei se eu vou querer dar o meu bispo tão rápido assim. Acho que pode ser. Vou jogar bispo toma C6, cavalo por E5. Porque assim, apesar de ter conseguido ganhar um peão, esses bispos podem incomodar aqui ainda, né?
Ele tentou manter o bispo, mas aí é uma casa muito passiva para colocar o bispo também, né? Então aqui eu já começo a ter ideias de cavalo F5, passar a dama para F3 também. Eu vou jogar cavalo F5 aqui. Um pouco suspeito, para falar a verdade, esse lance, porque eu ainda não tirei minhas peças, né? Mas talvez dê para jogar assim. Olha, eu vou jogar bispo F4 agora, porque eu ameaço um golpe tático, ameaço cavalo D6, cavalo G6. E aí, contra esse cavalo D5, eu posso puxar o bispo ou pensar em dama G4 também. Contra a dama G4, eu ameacei dama por G7 mate. O que ele vai fazer aqui, né? Porque G6, eu começo a ter vários golpes já. Eu posso simplesmente tomar em H6, ou então posso até ter um cavalo tomar G6 e torre por E8. G5, mas esse aqui vai perder, eu acho, né? Eu tenho bispo por G5, tenho cavalo por H6 também. Esse bispo por G5, acho que já ganha, né? Forçado aqui. Bispo por G5. Porque se toma, tem dama por G5 e dama G7 mate. E não sei o que ele vai fazer. Rei H7, talvez? Pra não levar mate. Não, mas esse leva bispo F6 cheque, né? E aí dama por G7 mate. Dama G7 mate, né? Bom, e aí dama G7. Beleza, vamos dar uma olhada nessa partida aqui. Então, eu joguei uma siciliana variante Alapim, que é essa variante com C3, é a variante que eu estou usando aqui no nosso repertório do desafio para enfrentar a siciliana. E aqui, como eu estou querendo jogar D4, ele resolveu jogar um E5 para dificultar esse D4, né? Até dá para fazer o D4, mas aqui eu gosto de preparar um pouco mais, né? Jogar bispo C4. Não, aqui tem cavalo G5 também, mas se comparado àquelas posições do Fegatello, né? Para quem não sabe o que é o Fegatello, eu fiz um vídeo aqui no canal, tá? E se você procurar aqui, eu acho que tá a abertura mais agressiva da história do xadrez, ou alguma coisa assim. E eu ensino ali como jogar o Fegatello, mas aqui a diferença é que eu não consigo usar a casa C3 para o cavalo, então em algumas variantes não vai dar muito certo. Mas ele tava com medo do cavalo G5, né? Perdeu esse tempo aqui com H6. Mas eu não jogaria cavalo G5 de qualquer maneira. E aí virou uma espécie de italiana, né? Eu tô jogando uma italiana aqui com um tempo a mais. Se bem que o H6 pode ser útil em muitas posições, né? Só que ele tinha que jogar um torre 8, bispo F8 aqui rápido. Bispo G4 não faz muito sentido nessas posições, cravar o cavalo assim, porque eu não joguei D4 ainda. E aí ele perdeu mais tempos. E agora o D5 eu acho que é precipitado aqui. Ele tinha que jogar um torre 8, bispo F8, dama C7 ou dama C7 direto para fazer o D5 em melhores condições. Do jeito que ele jogou, bispo B5 parece forte, porque agora o peão de E5 fica ali sem defesas, né? E aí essa posição aqui que teria que ver se ele tem alguma forma assim de compensar esse peão, mas porque se tiver que jogar com bispo E8, quer dizer que deu muito errado a posição já. Porque aí o bispo fica muito passivo, e eu já começo a passar as peças, né? Claro que ele me ajudou bastante aqui, né, com cavalo D5 e esse G5 que é perdedor já, mas eu acho que a posição também já é difícil de jogar de pretas, né? Mas aqui, claro, dava para resistir melhor, né? De repente jogar um bispo D5 aqui. Bispo D5 talvez seja o lance. Porque se eu jogar C4, ele tem bispo E5, torre E5 e bispo por C4. E a dama de D1 tá no ar. Eu acho que essa pode ser a melhor variante aqui para ele, né? E aí ele mantém um par de bispos.
e pode tentar criar contra-jogo com dama C7, torre E8. Eu ainda tenho que resolver uns problemas aqui para desenvolver ela da dama. Bom, mas é isso aí então, pessoal. Chegamos agora a 1620 de rating, né? Então, vamos aí passar por essa faixa aí dos 1600 a 1700. Vou explicando aí para vocês tudo que acontece aí nessa faixa, os principais erros dos jogadores, né? Aqui começa a entrar aquela faixa onde, assim, não tem muitas penduradas aqui, né? Assim, na fase da abertura ali, só que quando tem essa transição da abertura para o meio jogo, é que os jogadores começam a se enrolar um pouco, né? Então, com os planos, com o que fazer ali nas posições, e aí acabam caindo em umas posições um pouco difíceis de jogar, né? Então, galera que tá nessa faixa de rating, tenta principalmente focar nessa transição da abertura para o meio jogo, você entender os planos, tá? E eu vou falar mais sobre isso aqui durante os episódios do desafio, mas você ter partidas de modelo, partidas de referência de como jogar as posições é algo que vai te ajudar bastante, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui, espero que você tenha curtido mais esse episódio e até o próximo.